CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. Albino Sesc Júnior, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinhos. Bom dia aos ouvintes aí da CBN. Tudo bem, graças a Deus. Tá animadão? Tem que estar, né? Final de ano já. Você não é associado do Sesc? Não. Que eu aprendi a falar o nome, eu vou falar Sesc. Serviço Sabia do que você Comércio. sempre falou errado o seu nome? Não é Sesc? É Cheche. Cheche? Uhum. É que eu nunca deixei você porque eu não quis te corrigir. Ainda bem que eu fiz a piada, né? Porque senão... Ah, mas não é mais fácil pra aprender a escrever. Eu tava o esperando Sesc. esse momento. Cheche, então. Então já vou ter que mudar aqui a... faz sentido por conta do seu pai, né? Chechinho, Exatamente, né? por isso que era Chechinho. Pelo amor de Deus, Jesus. A lógica dos jornalistas aqui tá complicada. 4 meses pra você descobrir isso. Tranquilo. Nossa. Será que a inteligência artificial falaria Cheche? Não. Não. Ela fala igual você fala. Então, você já é viu? uma IA. Por isso que ela me copia. Até nas coisas erradas. Tudo bem, Albino? Tudo Animadão? bem, tudo certo. E hoje a gente vai falar sobre uma IA que opera o computador. Exatamente, pessoal. Que é isso? Então, eu vou até ler a notícia aqui para dar ênfase. Cloud AI, inteligência artificial, consegue controlar computador e trabalhar por você. Saiu semana passada no Estadão e esse é o tema de hoje. Pensa assim, você hoje usa essas IAs generativas para criar texto e fazer coisas a partir de um comando. E agora você vai poder estar integrado no seu computador, faz um comando e ele opera o seu computador. Ah, mas como assim, professor Albino? O que isso pode melhorar? Pega o exemplo que eles usaram, inclusive, quando divulgaram, que tem que preencher um formulário de fornecedores. E aí eles estão com uma lista de fornecedores, eles só têm o nome. Tem lá, Rádio CBN, Ponta Grossa. Eu preciso de CNPJ, preciso de endereço, e-mail e etc. Aí eles usam um exemplo que tem uma planilha com vários dados de fornecedores e ele pede para a IA operar o computador. Então, em tempo real, compara na planilha, vê se existem os dados da CBN, por exemplo. Não tem. O que a IA faz daí? Abre o Google, procura IA CBN Ponta Grossa dados, encontra no site da Receita, por exemplo, CNPJ lá e já copia e já preenche o formulário. E faz tudo automaticamente. No primeiro momento, os dados que você já tem, ela vai transferir para essa planilha que seja necessário e caso haja dados faltantes, ela mesma vai procurar. Exatamente. Então, isso é um avanço, né, na verdade, bem grande, porque você começa a ter possibilidades infinitas a partir de todos os aplicativos que você já tem no teu computador. Pensa no teu trabalho de ficar verificando um monte de sites e vendo as notícias que tem no dia a dia aí em todos os veículos de comunicação. Você pode programar para que a IA faça isso para você no teu computador de noite, por exemplo. Aí você chega faz uma aqui, curadoria, você já vai ter uma os temas principais das últimas 24 horas. Exatamente. Já existia formas de fazer isso, né? A ideia de feed, etc., mas não operando o computador, né? E era mais avançado. Você precisava criar um boot, às vezes. Já existia algumas coisas nesse sentido. Mas não de forma natural. Você dá um comando igual a gente dá um comando no GPT, nessas ferramentas, e você consegue operar o computador e fazer integrações via computador desse jeito. E é como se a gente estivesse operando, né? Exatamente. Se alguém que, por exemplo, já utilizou o Ndesk ou situação assim, e daí tá lá no outro computador e tá vendo que alguém tá mexendo no computador. Ele vai fazer tipo isso, Exatamente. só que sem uma pessoa. Obviamente. Só para vocês entenderem, pessoal, a Cloud, né, o Cloud AI, é uma IA generativa, tal como o ChatGPT, tal como o Gemini, o Gemini. E é da Anthropic. A Anthropic ela foi comprada pela Amazon. Então, essa IA é da Amazon. E já tem uma interface. Se vocês procurarem no Google Cloud AI, vocês vão acessar e funciona bem parecido com o GPT. E eles estão liberando funcionalidades a mais. Então, essa funcionalidade, por exemplo, por enquanto está disponível no modo desenvolvedor. Então, você tem que conectar, fazer uma conta lá. É uma coisa um pouquinho mais complexa ainda. Mas ele funciona junto com o teu computador. E isso vem até como uma resposta do Copilot. Acho que a gente já comentou alguma coisa do Copilot da Microsoft, que já está integrado no Windows e estão sendo liberadas funcionalidades a cada dia. Para quem é plano corporativo da Microsoft, já tem bastante funcionalidade liberada. E a Microsoft liberou, faz umas 3, 4 semanas, aí, a possibilidade de você criar agentes com o Copilot, que seria mais ou menos essa ideia, você poder integrar, às vezes, uma planilha, um sistema, de forma bem visual e textual. E aí a Cloud, né, a Cloud AI, a Anthropic, que é a empresa, liberou essa funcionalidade que você consegue. E nos testes, pessoal, é bem interessante porque do lado esquerdo fica um prompt. Você passa em linguagem natural, que é esse texto que a gente fala, a forma que a gente conversa,
e ele vai e começa a tirar print da tua tela e vai navegando no teu computador, usando o teu mouse, usando o teu teclado, tudo sem você fazer nada, de fato. Uma pergunta que pode parecer óbvia, mas talvez não seja. Eu tenho que deixar o computador e ele operar. Eu não Exatamente. posso continuar fazendo uma outra atividade enquanto Então, ele está em segundo plano. Isso é uma pergunta boa, na verdade. Não existe pergunta errada, né? A gente é professor. Teve um exemplo que eu até estava pesquisando quando vi a notícia para vir falar aqui. A pessoa foi operando em conjunto. Então, ela estava trabalhando e ela faz um exemplo que ela queria comparar valores de um fone de ouvido. Então, ela pede para IA, faça uma comparação entre três sites, vamos dar um exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia e Amazon, de tal fone de ouvido, coloque numa planilha, pinte de verde o preço mais barato, eu quero nome, link e valor, por exemplo. E faça uma comparação já de qualidade, baseando-se nos reviews Das avaliações. nas avaliações de cada site. E ao mesmo tempo ela estava fazendo outra coisa no computador. Aí foi funcionando tudo meio junto, assim. Sabe? Como isso vai funcionar na prática, a gente vai ter que... Acho que nessa ver os parte próximos aí pontos. vai precisar... Era uma pergunta que eu ia fazer em relação à qualidade do computador. Se funciona em computadores simples ou em computadores mais fortes. E nesse caso, teria que ser num computador mais sofisticado, talvez, para operar as duas coisas em conjunto. Eles liberaram isso faz uma semana, né, gente? E os testes que estão sendo feitos, eles estão tomando bastante cuidado e falando, porque também tem umas questões aí, né? Vai que acesso que eu não quero acessar, Sim, porque tá se passando por mim, né? Então é como se fosse uma pessoa se passando por mim. Vai preencher Mas senha. é uma IA. Exatamente, sabe? Você vai ter acesso ao computador da pessoa. A gente usa lá as senhas salvas do Google, por exemplo, no Chrome. Ele vai ser você, no final das contas, usando o teu computador, né? Então, tem que ver aí como que essas coisas vão avançar agora. Por enquanto, está nessa versão desenvolvedor, na versão beta ainda para testes, mas é bem interessante os exemplos. Tem um outro exemplo bem bom, que eles liberaram 3 exemplos. Um é desse que eu falei do formulário, o outro era eles fazendo um site de internet meio que automatizado, pedindo para a IA fazer, abre editor de código e faz um site. E o outro é uma situação de que um amigo meu está chegando na cidade e eu quero levar ele para passear no final de semana. Me ajude com a logística e com os pontos turísticos. Aí o negócio vai lá, abre o Maps. Você mora em tal lugar, então a gente pode fazer o caminho aqui, que vai ser o caminho mais rápido. Depois a gente vai para tal lugar, monta um roteiro e já faz todas as simulações de mapa. Se precisa pegar ônibus, se vai de carro. Bem interessante. Otimizar os deslocamentos Exatamente. e tudo mais. Isso é sensacional, né? E pensando em empresa, né, Manuel? Você pega empresas aí, pode deixar o computador ligado de noite, automatiza as tarefas e deixa a IA trabalhando em outro turno. Nos 15 minutos obrigatórios ou no tempo ali de Exatamente. serviço, você vai tomar o teu cafezinho e ele vai continuar fazendo as planilhas. Então vai ali. substituir os nossos trabalhos. Uma parte sim, né? Uma parte sim. Mas né? você vai poder ter mais tempo para otimizar conteúdo de qualidade, conteúdo que Exatamente. requer a parte intelectual. Além do que, você vai ter que revisar essas planilhas. Porque pode buscar um dado desatualizado, por exemplo. Ele alguma pode fazer situação. algum comando que não seja o comando que estava Sim. sendo esperado, né? Então, é bem interessante e provavelmente eles vão deixar treinar também, né? Porque já existia formas de você fazer lá um cron que o mouse clicasse em tal botão, depois clicasse em tal botão, copiasse e colasse. E você vai poder deixar a IA de forma bem mais natural, explicando isso e fazendo essas atividades rotineiras aí, às vezes... Quanto mais você for fazer aquela atividade com ela, mais ela vai estar... Exatamente. E aí eu poder ver, né, quais foram os movimentos, porque por enquanto ele está printando, daqui a pouco ele vai estar salvando. Só que isso vai nessa ideia que você falou, eu preciso de um computador melhor, eu preciso de um servidor para armazenar isso. Então tem que ver as próximas coisas que vão acontecer. A gente falando ali, vai substituir um serviço. Nessa parte de planilha ali, que é uma coisa mais burocrática, tá, interessante. Mas você falou outra situação, né? Você dá um comando ali e vai desenhar um site. Aí ele vai estar trazendo uma tecnologia, um conhecimento que eu não tenho, por exemplo, hoje, de programar um site. Eu não tenho esse conhecimento. Na planilha eu já tenho esse conhecimento. E vai estar substituindo aí alguém que eventualmente se contrataria ou pagaria um serviço, como a gente tem um Canva da vida, que você paga ali por artes que são pré-feitas por designers, e você não vai precisar fazer isso. Aí você substitui de fato, né, alguém, né? Ao mesmo tempo, eu penso assim, né? E eu que sei fazer um site, por exemplo, né? Me coloco na situação de que não vai conseguir fazer 100%, né? Sempre vai precisar da pessoa para ir olhar e vai ter Sim. algum ajuste para fazer, né? Então, eu acho que a gente já discutiu sobre essa questão de substituição do trabalho, eu acho que a linha de pensamento nosso sempre tem que ser como uma extensão cognitiva, gente. É uma extensão da nossa cabeça, é uma extensão, são ferramentas que estão sendo liberadas em um ritmo extremamente acelerado.
E sabe Deus aí o que vai acontecer para frente, porque tem muita coisa acontecendo muito rápido e por causa dessa luta, essa corrida, na verdade, entre essas empresas, né? Agora a Amazon com a Anthropic, a OpenAI que é a Microsoft, a Google com o Gemini e várias coisas saindo. Tem muita coisa legal acontecendo aí e muita ferramenta para falar. Bacana, bacana. Albino Cheche Júnior. Aí sim. Teu pai era o Chechinho. Exatamente. Teu avô era o Cheche? Não, era Arnoldo Cheche. Ah, mas daí não falavam Cheche. Não. Chechinho, Chechizinho. Não. Você, não? Chechinho Júnior. Chechinho Júnior. Chechinho Júnior. Obrigado, Albino. Até semana que vem. Obrigado, Manuel. Obrigado aos ouvintes. Até semana que vem. CBN Inteligência Artificial toda quarta-feira às 11h10, 11h15 da manhã.